Esqueci que esse vídeo vai ter spoiler dos filmes do Rock, então fica aí esse corte cortado. Opa, beleza? Então, caramba, o primeiro vídeo eu acho que isso fica muito confuso aqui pra mim porque é outra temática de canal. Eu saí de gameplays e videogames pra falar sobre filmes e livros e quadrinhos e etc. Porque é um caminho que eu gosto muito aqui do YouTube. Acho que é o conteúdo que eu mais gosto do YouTube inteiro. É análise e review sobre quadrinhos e livros e filmes e séries. Apesar de eu não gostar de séries. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra falar sobre Rock Balboa. E como Rock Balboa é um filme que vai muito além de luta, e boxe, treino, e força física, e todo o estereótipo que ele carregou durante vários anos. Porque assim, quando eu quero falar de Rock Balboa, eu posso falar todos os filmes dele, né? Toda a trilogia de filmes que ele tem. Toda aquela questão do filme de 1976 até o filme de 2006, que são, pô, 6 filmes, todos muito bons, interessantes. Mais ou menos. Porque, assim, os dois primeiros filmes são incríveis, assim. O primeiro filme, que é o que eu vou falar sobre hoje, é magnífico, eu acho que é perfeito. Porque eu assisti e no mesmo dia que eu assisti, eu queria. Eu queria assistir a trilogia inteira em um dia só. Só que eu assisti o primeiro filme e eu fiquei empacado, porque ele é muito melhor, tipo, é muito melhor, é foda. Mas, tipo, ele é muito bom, é um filme magnífico, ele é muito bonito do início ao fim, ele mostra muita coisa. Eu acho que ele tem muito da mensagem do romance, que é o que eu vou abordar aqui. Foi até difícil assistir os outros filmes, porque eu assisti o primeiro filme e eu queria reassistir pra ver se eu realmente tinha entendido, se eu não tava ficando maluca. Porque, cara, que coisa linda, é um filme lindo, que filme perfeito, cara. Aí temos o. Eita, tremei a câmera. E o segundo filme ele acompanha a mesma trajetória assim do primeiro. É bom também, tipo, não é o primeiro, mas é muito bom. Porque vai citando além do que aconteceu com o Rock depois da luta do primeiro filme. Aquela questão do dinheiro, dele comprar casa, da relação dele com a Adrian. O terceiro filme é simplesmente desnecessário. Que filme estranho. Ele não é um filme bom, porque tem toda uma questão de reflexão do Rock sobre a vida, e sobre o filho, e sobre a carreira, e sobre a aposentadoria. Pô, mano, que filme desgastado, não gostei. Tem aquele cara lá, aquele negão grandão. Pô, velho, nossa, muito ruim. Que ele toda hora querendo lutar com o Rock, que não sei o que quer ser o vencedor dos pesos pesados. Mas porra, mano, o Rock já tá aposentado, velho. Vai se fuder, mano. Sai daqui. Que cara entrosa, mano. E fica aquela cena lá que o Rock vai receber a estátua dele. Fica aquele negão chato pra caralho. Vai se fuder, mano. Além daquele negão maltratar o Apollo Creed, né? Lá na luta, tipo, falando que o Apollo não é nada. Pô, mano, que cara chato. E isso se reflete no filme, porque esse cara, ele é, né, o antagonista do filme. Só que, porra, mano, o filme é arrastado por esse vacilão aí. E o Rock triste, tipo, acho que é um filme mais pelo dinheiro mesmo, viu? Que puta que pariu. E o quarto filme é toda aquela situação lá do russo, do Apollo morrendo. Caralho, a morte do Apollo é muito foda, mano. Porque do primeiro ao segundo, o Apollo é babaca. Só que no terceiro tem todo aquele negócio do Apollo treinar o Rock. E isso é muito foda. E a gente começa a criar um sentimento pelo Apollo. Só que no quarto filme ele já morre. E aí tem toda aquela cena do Rock segurando o corpo do Apollo, muito puto, olhando pra aquele russo, o soviético desgraçado. Aquele comunista de merda. E o quinto filme, porra, velho, vai se fuder na moral. O terceiro, o quarto e o quinto me quebraram de uma forma assim que me impressiona, mano. O quinto filme é só o Rock treinando um branco idiota lá e tem toda uma questão empresarial. Eu acho que o quinto filme é uma... Nossa, que desperdício o quinto filme, na verdade. Eu não vou nem abordar, não. Só que aí a gente tem o último filme, de 2006, que é lindo. Tipo, ele é uma marca, assim, de respeito a toda a trilogia do Rock, apesar dos filmes do terceiro ao quinto serem muito ruins. O sexto filme é um respeito a toda a trilogia, a toda a história do Sylvester Stallone, a toda a história do Rock Balboa. Que tem... Eu acredito sim que o sexto filme tem uma questão de fanservice, mas é muito bonito, porque tem toda uma questão da pequena Marie do primeiro filme,
da Adrian do primeiro filme, Polly do primeiro filme, do Rock vivendo a vida dele simplesmente, com seu restaurantezinho bonitinho. Aí tem a questão do filho dele, que tipo, o filho dele é muito chato, é muito abaitolado, é muito, não sei o que, minha vida, você afeta a minha vida, você não é um pai legalzinho porque a sua imagem tá acabando com a minha. Moleque, vai tomar no seu cu. Mas graças a essa viadagem aí do filhinho dele, a gente tem aquele discurso magnífico. Que discurso bonito. Dá vontade de tatuar aquele discurso na bunda. Tu tá vendo essa lapa de mão aqui? Porque é muito bonito. A bunda não é um lugar muito apropriado, mas assim, nas costas. Você cabia aqui. Eu segurava eu vou segurar você e dizer pra sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor que todo menino que a gente já conheceu. Se a vida lhe der as costas, dê a dentada no cu dela. Esse discurso é magnífico. Apesar que a trilogia Rock Balboa já é um discurso em si, sobre superação, sobre força, sobre tentar, sobre crescer. Mas é aí que a gente vai no meu ponto chave mesmo, que é a minha tese, que é tudo que eu pensei ao decorrer que eu tava assistindo o primeiro filme, que é Rock Balboa, tipo, o primeiro filme, Rock, um lutador, vai muito além de luta. E sim, eu acho que é um filme sobre romance, eu acho que é um romance. Mas tipo, não um filme romântico, tipo, beijinhos, beijinhos. E La La Land. La La Land é meu filme favorito. Acho que eu poderia falar de La La Land nesse canal. Acho que eu vou falar de La La Land nesse canal. Por que eu não falaria de La La Land nesse canal? Mas quando eu quero falar de romance, eu quero dizer que ao assistir o filme, eu fiquei reparando em coisas, tipo, literárias. Eu achei o filme muito parecido com um livro literário de romance, tipo, Vidas Secas. Esse livro aqui é magnífico. Eu não sei se eu sou capaz de fazer um vídeo dele, mas eu podia tentar fazer um vídeo de Vidas Secas, porque esse livro aqui é o meu livro favorito e ele é sensacional. Mas, tipo, ao decorrer do filme a gente vê, eu vi muitas questões de livros literários de romance, tipo Machado de Assis, Graciliano Ramos, tipo Aloysio de Azevedo, entre outros. E isso vai muito da minha perspectiva, porque eu gosto muito da literatura brasileira e de romances brasileiros, e Clarice Lispector, e muita porra aí. Eu gosto muito de livros, por isso que eu criei um canal sobre análise de filmes, séries, livros, quadrinhos. Eu quero analisar quadrinhos também. Eu não sei se eu vou conseguir analisar quadrinhos, porque isso é muito mais coisa do link do quadrinho da Sarjeta da Motoca Suzuki. Apesar de eu ser uma cópia desses caras, eu não sei se eu vou conseguir falar de quadrinhos, mas eu vou tentar. Me perdi. Tem que falar de rock, porra. E esse negócio do romance ficou muito claro pra mim quando eu comecei a refletir sobre a relação entre Adrian e Rock, que é uma relação romântica muito bonita o filme todo, que tipo, em um filme de luta, é uma relação linda, magnífica, e eu acho que é um que dá um toque de ouro, um toque de diamante, muito bonito no filme inteiro. Rock é um lutador de 1976, escrito e estrelado por Sylvester Stallone, eu esqueci o diretor do filme, é um filme que mostra assim, o Rock. Acho que eu vou aprofundar isso melhor, calma. Quem é Rock? O Rock é um cara assim, o Rock é aquele cara americano, aquele cara fudido, que não tem um futuro muito promissor, que luta boxe, mas que não consegue viver disso porque não é uma área muito bem paga. Isso fica muito claro na primeira cena do filme lá, que ele está lutando lá no ringue lá com o cara, o ringue todo fudido, todo feio, e ele ganha do cara, mas mesmo assim, quando ele ganha a luta, ele ganha só, menos de $50 que ele ganha. Isso fica muito claro no estereótipo americano que vive o Sylvester Stallone. Se eu não me engano, tem um vídeo do Sessão Nerd falando sobre a história do Rock Balboa, em questão de escrita do personagem e da vida do Sylvester Stallone, porque o Rock, né, tem toda aquela questão do Sylvester Stallone ser muito pobre e ele teve que vender o cachorro pra conseguir viver, e aí ele escreveu Rock Balboa e muita gente queria comprar o roteiro do Rock Balboa, só que não queria deixar o Sylvester Stallone atuar como Rock Balboa, só que o Sylvester Stallone queria atuar como Rock Balboa, então o Stallone, ele não vendia o roteiro pra ninguém, e ele só fez o filme quando alguém aceitou que ele estrelasse o filme. E depois que ele fez o Rock Balboa, ele comprou o cachorro de volta por uns $15 mil, eu acho, não lembro. Isso gira em torno da imagem de Rock Balboa, do personagem mesmo, e do estereótipo do americano, porque a gente tem aquele sonho americano, o sonho americano que não funciona, porque o capitalismo falhou e falhará. Aquele americano que é pobre, que tem que levar a vida nas costas, e o Rock, ele só consegue levar a vida na luta, porque fica claro no segundo filme que ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe fazer outra coisa além de lutar, porque ele tem só a sua força física durante o começo do filme, que é
só um cara fracassado, triste, pobre, que fica andando pela Filadélfia e tendo que trabalhar pra agiota. Quando eu quero falar que ele é muito bom, é porque ele é muito bom mesmo. E eu tenho que dar ênfase agora na atuação do Sylvester Stallone. Porque, cara, nós temos a cena lá do Rock tendo que cobrar o dinheiro do gaso lá, do agiota. E pra isso ele tem que, né, intimidar o cara que tá devendo dinheiro lá. Só que o cara tá sem dinheiro, aí mesmo assim ele tenta pagar. E na cena seguinte temos o Rock conversando com o agiota lá, falando que só tinha esse dinheiro aqui, que não podia fazer muita coisa. E aí o agiota fala que era pra o Rock ter quebrado o dedo do cara, mas o Rock dá uma desculpa lá, falando que não, se eu quebrasse o dedo do cara, ele não ia conseguir trabalhar. E isso é uma mentira descarada, dá pra gente ver isso na cara do Rock. E por isso que eu tô falando da atuação do Stallone. O Rock, ele não é um cara que quer fazer mal, tá ligado? Essa questão da humilhação. A gente tem a cena do Rock encontrando a pequena Marie no meio da rua, que é uma menininha lá do bairro que ele mora. Menininha fofinha assim, de 12 anos. Só que ela já tá bebendo e fumando com uns moleque lá na esquina. Aí chega o Rock falando assim, sai daí, ô, bora. Aí ele pega e leva a pequena Marie pela blusa pra casa. E enquanto ele leva ela pra casa, ele conta a história de como tinha uma menina na época dele que era igualzinha a pequena Marie, que ficava com os moleques, brigava com os moleques, falava palavrão com os moleques, bebia com os moleques, fumava com os moleques. E ficou com uma fama de vaca, sendo que ela não transava, sendo que ela não saía beijando os caras, mas mesmo assim. E ele fica falando esse discurso sobre reputação pra pequena Marie. Quando o Rock deixa a pequena Marie na casa dela, ela simplesmente vira e fala: aqui pra você, bobão! Isso na dublagem brasileira, nossa, a dublagem brasileira é boa, apesar de ser meio fraquinha, mas é muito boa. Eu gosto de dublagem brasileira. E assistir esses filmes pela Netflix é meio estranho, porque o primeiro filme tem uma dublagem velha, o segundo filme já tem uma redublagem, aí o terceiro filme tem a dublagem velha, aí o quarto filme tem a dublagem velha também, eu não lembro. Mas isso se condiz muito com romance, sem dúvida. Um romance não, mas digamos que um modernismo, um Clarice Lispector, uma reflexão do personagem. Temos aquele cara fudido e mal pago, mas que tá seguindo a vida. Mas e a questão do sentimento? Por isso que o que eu tenho muito a falar nesse vídeo é sobre a Adrian, a relação entre Rock e Adrian, a relação entre o Rock e a mulher dele. Deixa eu pensar aqui. E mesmo no começo do filme fica muito clara essa questão do romance mesmo, a questão do sentimentalismo romântico, da paixão. Nas primeiras cenas, quando eles se encontram na loja do pet shop, que mostra o Rock todo lá dando, chavecando a Adrian. Tipo, no começo do filme a gente fica meio desconfiado, mas depois a gente descobre que realmente é a questão da timidez da Adrian. E isso na época dos anos 70 não era muito bem visto, né? Tipo, uma questão da pessoa ser muito tímida, isso era considerado retardo, considerado uma doença mental. Só que depois se discute isso, que o Rock fala sobre não considerar a timidez uma questão de doença mental, mas sim uma questão de cada pessoa pra cada pessoa. E isso é muito bonito. Mas, enfim, nas primeiras cenas, quando o Rock tá meio que chavecando a Adrian lá no pet shop, fica muito claro que o Rock gosta muito da Adrian. Só que a Adrian meio desconfiada, assim, tipo, não fala muito com o Rock, não deixa de conversar com o Rock. E, tipo, na cena dos passarinhos da gaiola, ela é muito fechada, mas mesmo assim, responde o Rock. Mas sempre tem aquela troca de olhares, tanto nessa cena quanto na primeira, tipo, tanto na cena dos passarinhos quanto na primeira cena, que eles se encontram lá no pet shop, que tem aquela cruzada de olhares, eles cruzam olhares mais de uma vez, quando o Rock tá conversando com o Butkus e ela tá indo limpar a caixa dos gatos lá. Eles cruzam olhares. Então, tem aquela questão do interesse romântico de verdade, não sendo uma questão só do Rock. E depois a gente tem aquela questão do Polly, a irmã da Adrian, chamando o Rock pra sair com a irmã dele, porque a Adrian não saiu de casa, não faz nada. E o Rock simplesmente chega na casa da Adrian sem ninguém avisar, e a Adrian fica totalmente constrangida, totalmente tímida com a presença do Rock, porque ela tem um certo interesse romântico no Rock. E o Polly joga o peru de ação de graças fora, fazendo com que a Adrian saia de casa com o Rock. E a gente tem aquela cena deles no patins de gelo, que o Rock fica correndo atrás dela enquanto ela patina. E lá a gente consegue ver eles interagindo bastante, interagindo sobre família, interagindo sobre as lutas. O Rock fica falando sobre as lutas. Ele brinca lá com o dedo quebrado dele, o dedo que a Adrian toma um susto. E depois a gente tem a cena deles indo pra casa do Rock. A Adrian meio desconfiada, não querendo muito ir pra casa do Rock. Mas, poxa, é uma questão de timidez. Então ela sobe, ela fica lá com o Rock.
O Rock tenta desenvolver conversa, mas a Adrian sempre muito tímida. Aí tem toda aquela a cena lá dele gritando na janela pro Polly saber que a Adrian tá na casa dele. Mas o que realmente brilha é o primeiro beijo. Tipo, o porquê que o primeiro beijo demora tanto, mas fica claro na mesma cena. Ao decorrer do Rock tentando não, do Rock chavecando ela, até que chega lá a Adrian para na porta. Aí tem aquele negócio, tira seu óculos, tira sua touca. E ele fala como ela é bonita, e realmente ela é muito bonita. Daí vem o primeiro beijo. E revendo essa cena no YouTube, li lá nos comentários que pelo menos não foi só eu que percebi isso. E eu gostei porque tava escrito lá: é o beijo mais sexy do cinema. E realmente é muito bonito. É um beijo muito bonito. E depois vai se estendendo a relação entre Rock e Adrien. E eu acho que foi isso que me pegou muito nesse filme. Porque eu esperava um filme de luta. Um filme que só tinha luta e treino. Mas não. É um romance. Mostrando um homem falido. Mostrando toda a questão dele se reerguendo com o amor da Adrien. De uma mulher. E foi isso que me pegou muito em Rock. E talvez eu não consiga desenvolver tanto isso. Porque eu não sou muito bom. Mas é essa a minha visão que eu tive do filme. E os outros filmes não tem a mesma pegada. Tipo, não tem a mesma pegada do romance forte entre a Adrien e ele. Tem mais a pegada da luta mesmo, da questão de carreira. Mas enfim. Ao decorrer do filme a gente vê muito dele se aproximando, do Rock e da Adrien se aproximando. Ele manda um beijo pra ela na televisão. Tem a cena que o Polly, todo estressado na casa deles, quebrando tudo. E o Rock protegendo a Adrien. Aí a Adrian vai morar com o Rock. Então, assim, é muito bonito mesmo. E abordando um pouco mais fora da relação Rock e Adrian, temos a questão que o filme é um filme muito pra baixo. Tipo, isso no começo, porque a gente fica vendo lá o Rock sozinho, andando cabisbaixo, com aquela música triste do pianinho. Isso depois da Pequena Marie, isso depois de falar com o Gaso, isso depois da primeira luta do filme, sabe? E tendo que citar também, tem a questão entre o Paul e Mick, né? Que é o treinador e o amigo dele. Eu acho interessante, eu acho muito mais interessante a relação entre o Paul e o Rock, porque é aquela questão de amizade mesmo, são amigos Eita, a câmera tremendo. Mostra como eles são unidos, né? O Paul deixa ele treinar lá no frigorífico, meio que se aproveitando do Rock, mas o Rock não liga com essas questões de propagandas, de aparecer na televisão. Mas eu acho que uma coisa que me incomoda muito no filme é a questão do Rock e o Mickey. Talvez eu não tenha entendido e eu possa entender isso depois, mas tipo, o Mickey no começo do filme ele só enxota o. Enxota. Ele só enxota o Rock pra fora da academia e é isso. Mas quando o Apollo chega chamando o Rock pra lutar, o Mickey volta atrás e fica falando que tem que ver o Rock crescer, que quer treinar o Rock e etc. Então fica uma relação muito estranha pra mim, na minha visão pelo menos, que eu não gostei. Mas pra finalizar essa minha visão, eu vou falar um pouco do Apollo, que é um personagem muito interessante até. No primeiro filme, ele é aquele cara muito babaca, muito do ego frágil, mas do ego, sabe? Ele tem um ego enorme, mas é muito frágil. Essa visão do cara babaca fica muito mais forte lá na última luta, que mostra o Apollo como o Tio Sam, que ele é a liberdade, ele é a esperança, ele não sei o que. E tipo, ao decorrer a gente vai vendo que aquela luta era pra ser mais comprada, era pra ser um show mesmo. Tipo, eu não lembro agora se é o UFC ou se é o WWE. Ah, é o WWE. WWE, que é aquele negócio do show, de ser um negócio muito exagerado. Até chegar o momento que o Apollo, ele só continua a luta por ego mesmo. Porque se ele cair, ele não vai aceitar que ele perdeu. Porque como é que ele pode perder pra um cara qualquer da Filadélfia? E, senão, ele vai perder a reputação dele do mais forte lá, do peso pesado. Então, na cena da última luta, nós temos lá o Apollo, o Rock, lutando até. E os dois já estão esgotados, só que o Apollo não para por conta da sua reputação. E o Rock não para por conta que ele quer provar pra si mesmo que consegue. Depois de tanto treino, depois de tanta coisa com o Mickey, com o Paul e com a Adrian, ele quer provar pra si mesmo que consegue. Mas
É no final, tipo, é no final mesmo. É na última luta que ele percebe que não importa se ele ganhar ou perder. Então, o sino toca e o Rock não liga. Ele na última cena, é rodeado de repórteres. O juiz falando no microfone lá bem alto. O Rock simplesmente não liga pra nada. E só fica gritando o nome da Adrian. Porque pra ele o que mais importa é ter a companheira, ter as pessoas do lado dele. E não ganhar aquela luta. Não ganhar um dinheiro. E a Adrian passando por toda uma muvuca de pessoas. E a Adrian chega lá e ele só fala que ama ela. Então, é isso, né? Rock, um lutador. É um filme de romance. Talvez eu não tenha conseguido provar pra vocês, mas pra mim, e é necessário que vocês assistam o filme, né, pra entender esse meu ponto de vista. Mas tipo, fica bem claro que vai muito além de luta o filme e o personagem. E o Sylvester Stallone, acho que é muito mais que superação. Por isso que se condiz muito com livros de romance, livros modernistas e reflexivos, estilo Clarice Lispector. E eu acho que é isso que eu tive que falar neste vídeo, porque foi essa minha reflexão crítica enquanto eu estava assistindo Rock, um lutador de 1976. Meu nome é Cecília e eu agradeço imensamente por quem assistir. Espero ter conseguido fazer vocês refletirem um pouco sobre Rock Balboa e eu espero que eu consiga desenvolver mais este meu projeto de análises e interpretações no YouTube. Lady Bird, come on down. I'm here waiting on the ground. Por que, Cleo? Por que, Cleo? É pra comer a tua